Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Augusto para mais uma aula de Química do Pré-Calouro da Universidade do Estado do Amazonas. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre reações de oxirredução. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo na versão iOS e também na versão Android. Meu amigo, para você entender esse assunto, reações de oxirredução, você precisa lembrar de um assunto importante que nós aprendemos lá no primeiro ano, que falava sobre modelos atômicos. Você lembra que existiram vários cientistas tentando exemplificar, tentando explicar de fato o que vinha a ser um átomo, como é que era a estrutura de um átomo. Você lembra do modelo atômico de Rutherford, onde ele descobriu que o átomo ele não era maciço, ou seja, ele apresentava duas regiões diferentes. A região bem pequenininha, que ele chamou de núcleo, e uma outra região extremamente grande, que ele chamou de eletrosfera. Rutherford também descobriu que dentro dessa região chamada de núcleo estavam as cargas positivas, que mais tarde foram chamadas de prótons. E junto com os prótons estavam também aquela partícula que não tinha carga, que nós chamamos de nêutrons. E ao redor dessa região, ou seja, ao redor desse núcleo, estava a eletrosfera, e era nessa região que estavam girando os elétrons, que têm carga negativa. Bom, Bohr conseguiu medir, e Rutherford também, conseguiram medir o tamanho do núcleo do átomo comparado com a eletrosfera. Você deve lembrar que o núcleo foi comparado com a cabeça de um alfinete, muito pequenininho, enquanto que a eletrosfera era uma região extremamente grande, comparado, por exemplo, ao tamanho do estádio da Arena da Amazônia. Ou seja, como o átomo tem duas regiões diferentes, uma muito pequena e a outra muito grande, nós conseguimos entender um fato muito importante, que é a questão da partícula que pode entrar ou sair dentro de um átomo. Ou seja, o átomo, devido a essa estrutura atômica que ele apresenta, ele perde ou ganha somente os elétrons. Então, os átomos eles podem sofrer a perda de elétrons ou ainda eles podem sofrer o ganho de elétrons. O processo de oxidação e o processo de redução. Então, o primeiro ponto que tu precisa entender, o que é oxidação e o que é redução. Meu amigo, olha só, quando um átomo ele perde elétrons, significa que ele sofreu uma oxidação. Muito bem. E quando ele ganha esse elétron, ele sofre um processo chamado de redução. Então, você sabe que a oxidação significa perda de elétrons, enquanto a redução significa o ganho de elétrons. Um ponto importante também é você saber o que é um cátion e o que é um ânion. Bom, quando um átomo perde elétron, ele se transforma numa partícula chamada de cátion. E quando ele ganha elétrons, ele vai se transformar numa partícula chamada de ânion. Portanto, quem perde elétrons vira cátion. Quem ganha elétrons vira ânions. Mais uma vez, quem perde elétrons sofre oxidação, vira cátion. E quem ganha elétron sofre redução, vira o ânion. Bom, o cátion ele é uma partícula carregada com um sinal positivo, ou seja, a carga do cátion sempre será positiva. Aí você me pergunta, professor, por que o cátion tem carga positiva? A lógica é o seguinte: como um átomo neutro é aquele átomo que tem número de prótons, carga positiva, igual ao número de elétrons, carga negativa, então quando ele tem essa quantidade igual, número de prótons igual ao número de nêutrons, significa que esse átomo é neutro. Mas quando ele perde elétrons, o que vai ficar em excesso? Claro, as cargas positivas. Ele está perdendo elétrons, vão sobrar mais cargas positivas, daí a carga positiva do cátion. Agora vamos pensar o contrário. Quando esse átomo ganha elétrons, imagina de novo, o número de prótons igual ao número de elétrons. Como ele está ganhando elétrons, é lógico que ele vai ficar com excesso de carga negativa. Daí o sinal negativo para os ânions. Um terceiro ponto importante que nós precisamos entender é o conceito de número de oxidação, conhecido como NOx. Você já deve ter percebido que quando um átomo perde elétrons,
ele vai apresentar uma carga positiva. E geralmente ela vem com a carga mais 2, mais 3. E quando esse átomo ganha elétron, você já sabe, ele apresenta carga negativa. E ela também vem geralmente acompanhada com o número -1, -2, -3. Bom, essa carga, né, do cátion ou do ânion, ela significa a quantidade que esse átomo ou perdeu ou ganhou de elétrons. Portanto, o que é o NOx? O NOx, o número de oxidação, nada mais é do que a carga que o elemento apresenta quando ele perde ou ganha elétrons. Observa comigo na tela. Nós temos esse símbolo do cálcio. Aí você observa Ca, o símbolo cálcio, e nele vem a carga mais 2. Essa carga mais 2, me ajude aí. Essa carga significa que esse átomo está perdendo elétrons ou esse átomo está ganhando elétrons? Pensa comigo aí. Muito bem, carga positiva você já aprendeu. Significa que ele perdeu exatamente 2 elétrons. Vejamos agora o próximo exemplo. Nós temos aqui o alumínio e nele apresenta uma carga mais 3. Então, no alumínio, você observa que essa carga mais 3 está dizendo para a gente que esse átomo perdeu 3 elétrons. No nosso próximo exemplo, nós temos o símbolo do Na, que representa o sódio. E você observa que o sódio, ele vem também com uma carga, só que a carga dele é mais 1. E isso está indicando para nós que ele perdeu 1 elétron. Então você já sabe que o cálcio mais 2, o alumínio mais 3 e o sódio mais 1, essa carga que aparece em cima, ela representa a quantidade de elétrons que eles perderam, ou seja, quando sofreram oxidação. Bom, no próximo exemplo nós temos o oxigênio, só que agora o oxigênio ele é um elemento que apresenta carga -2. E essa carga -2 está dizendo o que para a gente? Muito bem, ela está dizendo que esse átomo ele ganhou 2 elétrons, né? Por isso a carga negativa. A carga negativa, portanto, está dizendo, olha, ganhei 2 elétrons. O próximo exemplo é o cloro. E aí você observa que o cloro aparece com uma carga negativa -1. E você já sabe, a carga negativa ganhou 1 elétron. E para finalizar, nós temos aqui o símbolo do enxofre. E o enxofre aparece com a carga -2. Mais uma vez, carga negativa significa, portanto, que ele ganhou 2 elétrons. Então nós podemos concluir que o NOx nada mais é do que a carga que o elemento apresenta quando ele perdeu ou quando ele ganhou elétrons. Bom, o nosso próximo ponto é calcular o número de oxidação dos elementos. Existem elementos que apresentam carga sempre fixa, ou seja, independente com quem eles interagirem, eles sempre vão apresentar aquela mesma carga. Porém, existem elementos que apresentam carga, ou melhor dizendo, NOx variável. Então é importante que nós saibamos as regras para calcular o NOx dos elementos químicos. Bom, nós temos, portanto, 10 regras, e a primeira regra diz o seguinte: metais alcalinos têm NOx mais 1. Você deve lembrar que metais alcalinos são aqueles elementos da tabela periódica que estão na primeira coluna, que era a coluna 1A. Nós temos lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Esses elementos, eles sempre vão ter a carga mais 1. Ou seja, o NOx deles sempre será, na verdade, mais 1. A segunda regra diz o seguinte: a regra para os metais alcalinos terrosos. Muito bem, lá na tabela periódica, a família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Todos esses elementos sempre apresentam NOx mais 2. Tá bom? Então, a nossa segunda regra, metais alcalinos têm NOx mais 2. Nossa terceira regra se refere à regra do elemento alumínio. O alumínio, ele tem um NOx fixo, NOx mais 3. Então, se você tiver uma equação química e onde apareceu o elemento alumínio, coloca lá para ele NOx mais 3. A quarta regra é a regra do hidrogênio. Na maioria das substâncias químicas, o hidrogênio sempre vai apresentar carga mais 1, sempre vai apresentar NOx mais 1. Mas como toda regra tem a sua exceção, você vai anotar. A exceção é, se o hidrogênio estiver ligado com metal, pode ser lítio, potássio, enfim,
Se o hidrogênio estiver ligado a metal, o NOx dele não vai ser mais 1, e sim menos 1, tá bom? Então, a regra do hidrogênio, nós temos, portanto, na maioria das substâncias, NOx mais 1. Nessa exceção, quando estiver ligado com o metal, o NOx dele será menos 1. Temos também a quinta regra, que se refere ao elemento oxigênio. O elemento oxigênio ele tem carga menos 2, ou seja, na maioria das substâncias, ele sempre vai apresentar carga menos 2. Mais uma vez, toda regra tem a sua exceção. Quando o oxigênio estiver em peróxidos, no caso a água oxigenada, H2O2, nessa substância você vai colocar o NOx do oxigênio como sendo menos 1. Sexta regra, a regra dos calcogênios. Você lembra que os calcogênios são os elementos da família 6A da tabela periódica, e eles também apresentam NOx menos 2. Sétima regra se refere aos halogênios, os elementos da família 7A da tabela periódica. Lá você tem flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Todos eles vão apresentar NOx menos 1. Então, mais uma vez, se algum halogênio aparecer em uma reação química, numa equação, você vai anotar que o NOx do elemento halogênio é menos 1. Oitava regra, toda substância simples, ou seja, toda substância formada por só um elemento químico, ela sempre vai ter NOx igual a 0. Então, toda substância simples, por exemplo, O2, Cl2, Br2, ouro, magnésio, zinco, todas essas substâncias apresentam NOx igual a 0, porque elas são substâncias simples. Temos a nona regra, que se refere a substâncias compostas, e ela diz o seguinte: a soma de todos os NOx numa substância composta sempre tem que ser igual a 0. Bom, vamos pegar, por exemplo, o H2SO4, o ácido sulfúrico. Você observa comigo que nessa fórmula nós temos H2SO4, ou seja, nós temos três elementos diferentes. Nós temos o hidrogênio, nós temos o enxofre e nós temos o oxigênio. Vamos determinar o NOx de cada elemento. Você já viu que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Você viu também que tem regra para o oxigênio. O oxigênio tem NOx menos 2. Mas nós não temos uma regra específica para o elemento enxofre. E como nós não sabemos o seu NOx, nós podemos chamá-lo de X. E você viu na nona regra que a soma de todos os NOx tem que ser igual a 0. Então, mais uma vez, se você observar no H2SO4, nós temos hidrogênio com NOx mais 1, nós temos oxigênio com NOx menos 1 e nós temos o enxofre que não tem NOx, vamos chamar de X. Bom, você observa que nessa molécula nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, a carga total dele vai ser de 2 mais. Porque eu vou multiplicar o NOx do hidrogênio pela quantidade de átomos que a molécula tem. Ou seja, eu vou multiplicar mais 1 vezes 2, a carga total do hidrogênio vai dar mais 2. Para o oxigênio, você observa que o NOx dele é menos 2. Porém, nessa molécula, nós temos 4 átomos de oxigênio, ou seja, a carga total, portanto, desses 4 átomos vai ser igual a menos 8. E nessa molécula nós temos o elemento enxofre, que não tem NOx. Aí você já viu, nona regra, a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, se você resolver esta equação, você vai encontrar o valor de 6 mais, como sendo o NOx do elemento enxofre. Temos também a última regra, que ela se refere à regra dos compostos iônicos, ou seja, do íon composto. A regra diz, a soma dos NOx tem sempre que ser igual à carga desse íon. Vejamos o exemplo do NH4. Você tem um átomo de nitrogênio com 4 átomos de hidrogênio. Você sabe que a carga do hidrogênio é mais 1. E a carga do nitrogênio não temos regra, então vamos chamá-la de X. Fazendo as devidas multiplicações, mais 1 vezes 4 vai dar mais 4. O X do nitrogênio vezes 1 nitrogênio vai dar X. E a regra diz, a soma desses NOx sempre tem que ser igual à carga. E a carga desse íon é mais 1. Então, se você for resolver essa equação, você tem, portanto, que a carga do nitrogênio vale menos 3. Vamos testar nosso conhecimento? Peguemos uma questão da UEA de 2011. O município de Presidente Figueiredo
Amazonas, tem destaque nacional e internacional, tanto por suas atrações turísticas como por seus recursos minerais, entre eles cassiterita e água mineral. Da cassiterita obtém-se o estanho metálico, empregado em ligas de solda, utilizado em circuitos eletrônicos. A questão deu para a gente, portanto, duas figuras. A figura se refere à cassiterita e você observa do lado que temos a fórmula, na verdade, da cassiterita SnO2. E a próxima figura, nós temos aqui barras de estanho metálico, onde nós temos o símbolo do Sn. A pergunta é: os números de oxidação do elemento estanho na cassiterita e no estanho metálico são, respectivamente. Bom, você pode observar, portanto, que a questão está perguntando qual é o NOx do elemento estanho na cassiterita e também no estanho metálico. Você observa que a cassiterita ela é uma substância composta, formada pelo elemento estanho e o elemento oxigênio. Nós sabemos que o NOx do oxigênio vale -2. E o estanho não tem regra para ele, vamos chamá-lo de X. Bom, fazendo os devidos cálculos, -2 vezes 2 vai dar a carga total para o oxigênio igual a -4. X vezes 1 vai dar a carga total para o estanho igual a X. A regra diz a soma de todas as cargas numa substância composta tem que ser sempre igual a 0. Então, se você pegar essa equação, X menos 4 igual a 0, você vai encontrar, portanto, que o X é igual a +4, que é o NOx do elemento estanho. Agora, pulando para o estanho metálico, você observa que a fórmula dele é somente estanho, portanto, uma substância simples. E você já viu que substância simples tem sempre NOx igual a 0. Portanto, o estanho na cassiterita tem NOx +4 e no estanho metálico tem NOx 0. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos falar agora sobre as reações de oxirredução, que são aquelas onde ocorrem simultaneamente a oxidação e a redução. Ou seja, numa reação química, quando eu tenho uma substância que está perdendo elétrons e uma outra substância que está ganhando elétrons, nessa reação química nós podemos chamar de oxirredução. Bom, vejamos esse exemplo. Nesta reação química nós temos 2 mols de sódio, 2 mols de Na, reagindo com 1 mol de cloro gasoso. E dessa reação química está sendo formado 2 mols de NaCl no estado sólido, ou seja, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Meu amigo, você observa nessa reação química que nós podemos classificá-la como reação de oxirredução. Mas você me pergunta, professor, como é que eu sei que essa reação é uma oxirredução? Para determinar se ela é ou não oxirredução, nós precisamos encontrar o NOx de todos os elementos que participam dessa reação. Então, volta comigo aqui. Na equação, nós temos o sódio, que é uma substância simples, e você sabe, substância simples tem NOx 0. Ele está reagindo com 1 mol de cloro. O cloro Cl2 também é uma substância simples, então esse cloro tem NOx igual a 0. Você olha para o lado do produto e nós temos aqui o NaCl, portanto uma substância composta, e para elas nós temos também a regra. Ela diz o seguinte, nela nós temos o elemento cloro, que é um halogênio, e a regra determina que halogênio tem NOx igual a -1. O cloreto de sódio também tem o elemento sódio, que é da família 1A da tabela periódica. E nós temos uma regra para ele também. Ele tem NOx +1. Portanto, você observa que ocorre aqui uma variação do NOx dos elementos químicos. Olha para o elemento sódio. Antes da reação, o NOx dele vale 0. Depois da reação, o NOx dele vale +1. Houve variação de NOx para o elemento sódio. Mas não foi somente para ele. Você observa que o elemento cloro, que também no início da reação química, ou seja, antes da reação química, o NOx dele valia 0. Mas, depois da reação química, o NOx variou para -1. Portanto, meu amigo, você tem aqui uma reação de oxirredução. Aqui está acontecendo a oxidação e a redução ao mesmo tempo.
Você me pergunta, professor, como é que eu vou saber quem sofre oxidação e quem sofre redução? Anota aí. Quem sofre oxidação, o seu NOx aumenta. Quem sofre redução, lógico que o seu NOx vai reduzir, vai diminuir. Então volta comigo para a equação. Você observa que o elemento sódio tem NOx 0. Depois da reação química, o NOx dele variou para mais 1. Para o elemento sódio, o NOx aumentou de 0 para mais 1. Quando aumenta o NOx, significa que ele sofreu uma oxidação. Agora observa o elemento cloro, que tem, antes da reação química, NOx igual a 0. E depois da reação química, pulou para menos 1. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com o elemento cloro? Ele está sofrendo uma oxidação ou será que ele está sofrendo uma redução? Se você observar, o NOx dele passou de 0 para menos 1. Significa que o NOx reduziu. Então, já que o NOx reduziu, ele está sofrendo uma redução. Meu amigo, então você tem aí uma equação que está acontecendo dois processos ao mesmo tempo. O sódio está sofrendo a oxidação e o cloro está sofrendo a redução. Portanto, nós temos uma reação de oxirredução. Bom, então nós já sabemos como ocorre uma reação de oxirredução. Bom, nessas reações nós temos dois agentes importantes. O agente que vai provocar a perda de elétrons e o agente que vai provocar o ganho de elétrons. Numa reação de oxirredução, portanto, nós temos o agente redutor e o agente oxidante. É importante que você saiba identificá-los na reação química. Bom, quem é que vai ser o agente oxidante? Quem é que vai ser o agente redutor? Pensa comigo, quem sofre a oxidação é chamado de agente redutor. E quem sofre a redução é chamado de agente oxidante. Então é só pensar o contrário, quem sofre oxidação, agente redutor, quem sofre redução, agente oxidante. Mas tu me pergunta, professor, por que eles são chamados de agente redutor e o agente oxidante? É devido ao fenômeno que eles vão provocar. Quem sofre oxidação vai provocar o ganho de elétrons em alguém, por isso que ele é chamado de agente redutor. Quem sofre a redução vai provocar a perda de elétrons em alguém, por isso que ele é chamado de agente oxidante. Vejamos esse exemplo. H2S, ácido sulfídrico, está reagindo com Br2, gás bromo, mais água. E dessa reação química está formando H2SO4, ácido sulfúrico, mais HBr, que é o ácido bromídrico. Bom, meu amigo, você tem nessa equação química, portanto, as substâncias reagindo e aquelas substâncias sendo formadas. Bom, eu vou determinar primeiro o NOx de cada elemento químico, aplicando todas aquelas regras para a determinação de NOx dos elementos. Então vamos lá. O NOx do hidrogênio vale mais 1. Multiplicado por 2, vai, no total, mais 2. O NOx do enxofre, como nós não temos uma regra específica, vamos chamá-lo de X. Vamos usar aquela regra que diz a soma de todas as cargas numa substância composta tem que ser igual a 0. Portanto, somando essa equação, nós temos que o NOx do elemento enxofre vale menos 2. Vamos pular para a próxima substância, que é o Br2, o gás bromo. Você observa que ela é uma substância simples. E você sabe que NOx de substância simples vale 0. Portanto, o bromo aí vai ter NOx igual a 0. Bom, vamos pular para a substância água. Você sabe que a água tem hidrogênio e o oxigênio. A regra diz, o NOx do hidrogênio vale mais 1 e o NOx do oxigênio vale menos 2. Então, não preciso fazer nenhum cálculo para determinar, porque ele já tem o seu próprio NOx. Vamos pular para a parte do produto. Nós temos aí o H2SO4. Bom, você sabe que o hidrogênio tem NOx mais 1 e o oxigênio tem NOx menos 2. Esse elemento central, o enxofre, nós não temos o NOx para ele, então vamos chamá-lo de X. E mais uma vez, vamos aplicar a regra onde diz a soma das cargas tem que ser igual a 0. Bom, fazendo os cálculos, mais 1 vezes 2 do hidrogênio vai dar carga total mais 2. Menos 2 do oxigênio multiplicado por 4 vai dar carga total menos 8. E a carga do enxofre nós não sabemos, chamamos de X. X vezes 1 vai dar igual a X.
Você observa que a soma dessas cargas tem que ser igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, você encontra o NOx do enxofre sendo mais 6. A próxima substância é o HBr, ácido bromídrico. E nós já sabemos, o hidrogênio tem NOx mais 1 e o bromo, por ser um halogênio, tem NOx menos 1. Pronto, determinamos o NOx de cada elemento. Agora vamos observar quem é que está sofrendo variação no seu NOx. Bom, você observa que o hidrogênio tem NOx mais 1, pula lá para a parte do produto. Observa que o hidrogênio tem NOx mais 1 no H2SO4 e NOx mais 1 também no HBr. O hidrogênio não sofreu variação de NOx. Mas o elemento enxofre, ele está sofrendo uma variação. Observa comigo que na H2SO4, na substância H2SO4, o seu NOx vale menos 2. Na parte do produto, você observa que o NOx dele vale mais 6. Então, o NOx variou de menos 2 para mais 6. Meu amigo, aí eu te pergunto, essa variação está aumentando ou está diminuindo? Muito bem, pulou de menos 2 para mais 6, significa que esse NOx está aumentando. E você já sabe, aumento de NOx, nós temos a oxidação. Então, nós temos aqui, portanto, o fenômeno da oxidação. Vamos pular para o elemento bromo. O elemento bromo tem NOx igual a zero. Lá na parte do produto, você observa que o NOx dele mudou para menos 1. Então, já que o NOx era zero, pulou para menos 1, o bromo está sofrendo uma redução. Então, meus amigos, o H2S, o ácido sulfídrico, ele está sofrendo a oxidação, ele é chamado de agente redutor. Agora, o bromo Br2 está sofrendo a redução, ele é o agente oxidante. Vamos calcular agora a variação de NOx. A variação para o enxofre no H2S, ele pulou de menos 2 para mais 6. Portanto, a variação foi de 8. Então, o delta do enxofre é 8. Agora, vamos observar a variação do bromo, Br2. Ele era 0, pulou para menos 1. Bom, então a variação do NOx foi de 1. Mas, como ele tem 2 átomos, nós temos no total de variação 2. Então, o delta do H2S vale 8 e o delta do Br2 vale 2. Bom, a gente vai agora fazer a troca. Portanto, a equação ela vai ficar balanceada com esses dois coeficientes já descobertos pelo método da oxirredução. Então, basta agora a gente resolver o restante pelo método da tentativa. Bom, você vai observar que esta equação ela fica completa, ela fica bem balanceada com os coeficientes 1 para o H2S, o coeficiente 4 para o Br2, o coeficiente 4 para a água, o coeficiente 1 para o H2SO4 e o coeficiente 8 para o HBr. Portanto, meus amigos, para balancear uma equação de reação oxirredução, nós temos primeiro que determinar a variação do agente redutor e a variação do agente oxidante. Feito isso, você cruza, o resto você faz pelo método da tentativa. Chegamos ao final de mais uma aula de Química do Pré-Calouro da Universidade do Estado do Amazonas. Não esqueça de baixar o nosso material no aplicativo disponível na versão iOS e também na versão Android. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Um abraço e um beijo no coração de todos.